Então, o intemperismo é um processo natural, né, de decomposição das rochas, de deterioração das rochas. As rochas, com o tempo, elas sofrem a ação do intemperismo do ponto de vista físico, químico e biológico, né? E aqui está dizendo processos mecânicos, químicos e biológicos. Provoca a desintegração dessa rocha. E aí, o que é que vai acontecer? Quando essa rocha se desintegrar? A ação do vento, da chuva, da gravidade, faz com que essa rocha que foi toda desintegrada, começou a ser fragmentada, certo? Pela ação do intemperismo. Essa rocha que começou a perder a sua coesão, ela vai começar a sofrer o processo da erosão. O que é a erosão? A erosão é o transporte dos sedimentos. Imagina uma coisa, o intemperismo, ele, pela ação da temperatura, pela ação do ser vivo, ou pela ação da água, modifica a rocha, desintegrando aquela rocha, certo? Mudando a estrutura dela. E aí, pedacinhos daquela rocha vão começar a ser retirados. Como é que eu posso dizer? A rocha vai se fragmentar, vai começar a perder ali sua estrutura. E aí, a erosão, que é o transporte de sedimentos, grave isso aí, erosão se refere ao transporte de sedimentos de uma área para outra. A erosão, percebe que aquela rocha ali está... A erosão, o transporte de sedimentos, pela ação da água, pela ação do vento, pela ação da própria gravidade que fica levando um sedimento de uma área para outra, a erosão ela transporta. Então, ela vai transportar esse sedimento para onde, professora? Toda rocha sedimentar, obviamente, ela é formada por sedimentos. Agora, sedimentos de onde? Sedimentos de outras rochas? Sim. Sedimentos que podem provir também de matéria orgânica? Sim. Restos de animais e vegetais podem dar origem a rochas. E elas também podem ser formadas através de precipitados químicos, certo? Que vão sendo depositados ali naquela área e com o tempo vai sendo cimentado, compactado. E aí dá origem a rochas sedimentares. Então, toda rocha sedimentar, o primeiro passo para a gente entender ela é que ela é formada por sedimentos. Sedimentos são restos de outros tipos de rochas, certo? Que foram transportados pela ação da erosão. A erosão, ela transporta sedimentos de uma rocha para outra, de um local para o outro. Fragmentos rochosos. Que, na verdade, aquela erosão está acontecendo por quê? Porque a rocha já foi desintegrada pela ação do intemperismo físico, químico, biológico. E a erosão vai lá e transporta o sedimento daquela rocha, de um local para o outro. Geralmente para uma área mais baixa, né? Obviamente. Os sedimentos são depositados em uma área mais baixa. A rocha sedimentar, ela se forma basicamente no fundo dos oceanos, em áreas de rios, ou então em lagos, ou então ela pode se formar sobre outras camadas de detritos. Ela pode se formar também sobre outras camadas de detritos que já existem na área. E aí vai sendo depositada ali e com o tempo vai sendo compactada aquelas camadas horizontais. Mas olha o exemplo daqui, ó, pode olhar que toda rocha sedimentar ela é composta de estratos, de camadas na horizontal, sempre, horizontal deitado, né? Pronto. Ó, as rochas sedimentares, grife isso no livro de vocês, se tiverem com o livro aí, grife. As rochas sedimentares se formam pela deposição, óbvio, deposição de sedimentos, de detritos, de outras rochas. Ela pode se formar dessa forma, ou também ela pode receber o acúmulo de matéria orgânica, de restos de animais, de vegetais, que vai sendo depositado ali, juntamente com esses sedimentos de outras rochas, como, por exemplo, o petróleo. O petróleo não é formado por restos de animais, né? Animais, vegetais, que foram fossilizados, depois litificados, não é isso? O petróleo, geralmente, a gente encontra em rochas sedimentares. Esse tipo de rocha aqui vai guardar resquício de matéria orgânica, que pode dar origem ao petróleo, ao gás natural. O carvão mineral, que também é um tipo de rocha formada por restos de plantas, né? Também outro exemplo de uma rocha sedimentar. Carvão, que é muito utilizado hoje em dia como fonte de energia, né? Para a indústria, para usina termoelétrica e por aí vai. Então, as rochas sedimentares se formam através da deposição de detritos de outras rochas, pelo acúmulo de detritos orgânicos. Bota aí, detrito orgânico, você circula e coloca restos de animais ou vegetais, ou vegetais, e de precipitados químicos, certo? O que constitui a rocha sedimentar, professora? Se eu perguntar, o que constitui uma rocha sedimentar? Restos de outras rochas que vieram para aquela área ali através da erosão, que foi transportando aquele sedimento de uma área para outra, matéria orgânica e de precipitados químicos. Pronto. Onde se forma? Se eu perguntar onde se formam as rochas sedimentares? Fundo dos oceanos, dos rios, lagos, ou também ela pode se formar através em cima de outras camadas ali de detritos que já existem na área. Belezinha? Vamos lá.
Aí uma coisa que vocês precisam entender, esse processo de compactação dos estratos das camadas é chamado de diagênese. Olha, eu disse que a partir de agora vocês vão ver os nomes assim que vocês nunca viram, possivelmente. Mas não é algo muito difícil de entender, não. Diagênese é o processo de compactação ali daquelas camadas. Elas vão ser compactadas com o tempo. Tipo, a poeirinha que vai vir de um local para o outro, o resto de uma rocha que veio para ali, o animal morto que ficou ali. Com o tempo ele vai ser compactado, certo? Vai ser cimentado de forma natural. Vão se unir, né? Aqueles fragmentos ali vão começar a se unir, a formar a rocha sedimentar. Esse processo de compactação da rocha sedimentar é chamado de diagênese. Bem bonitinho esse nome, diagênese. Processo de compactação, que é o que está dizendo aqui em cima, ó. Os detritos são consolidados por meio da cimentação natural, compactação por pressão ou por reações químicas. Tudo isso pode dar origem, né, à forma ali daquela rocha sedimentar, dá forma a ela. Esse conjunto de processos que transformam os sedimentos que ainda não estão consolidados numa rocha sedimentar é chamado de diagênese, certo? Então, quando a rocha estiver ali sendo cimentada, compactada, está havendo o processo de diagênese, que é o processo de compactação daquela rocha. Aí vamos lá. As rochas sedimentares, elas podem ser de três tipos. Não entendeu? O diagênese. Diagênese? Certo. Lembra que eu falei que as rochas sedimentares são formadas por sedimentos, que podem ser sedimentos que vêm de outras rochas, ou através de matéria química que vai ser depositada ali, ou de matéria orgânica, resto de animais e vegetais. Mas aquela rocha, ela vai começar a ser comprimida com o tempo. Tipo, aqueles sedimentos ali vão ter que ser imprensados, compactados, certo? Para se formar realmente a rocha bonitinha e tal, em camadinha horizontal, ela vai ter que ser compactada. Aí esse processo de compactação dos sedimentos é chamado de diagênese. O processo que forma a rocha sedimentar, né, tipo assim, que compacta ela em camadas horizontais, é chamado de diagênese. Tem esse nome, diagênese. Entendi, obrigada. Muito bem. Existem 3 tipos de rochas sedimentares. Aquelas que se formam através de fragmentos de outras rochas são chamadas de rochas sedimentares clásticas. Ou também chamadas de detríticas. Olha os nomes, né? Eu disse que vai muito nome agora. Verdade, vai ter muito nome. As rochas sedimentares que se formam através de restos de outras rochas são chamadas de rochas sedimentares clásticas ou detríticas. Já aquelas que são formadas pela ação da dissolução química, tipo dissolução química de um elemento químico. Aquele elemento químico vai sendo dissolvido com a ação do tempo. Essas rochas, elas são chamadas de rochas sedimentares químicas. Exemplo para a gente entender, professora, eu acho que vocês já viram em imagem, ou em vídeo, ou então já presenciaram um estalagmite ou um estalactite, que são tipos de rochas que se formam no interior de cavernas ou de grutas, que elas são chamadas de relevos cársticos. Relevo cástico é um relevo que é formado através da dissolução química de alguns elementos. Por exemplo, a estalactite e a estalagmite, elas são formadas... Estalagmite é quando parte do solo, elas se formam do solo para cima, elas vão crescendo assim, a estalagmite, de baixo para cima. E a estalactite é de cima para baixo, do tetozinho da gruta, da caverna. Lembra? Elas têm uma forma meio pontiaguda. Do teto para baixo, estalactite. E da parte do solo para cima, estalagmite. Esses dois tipos de formações rochosas são sedimentares, todas duas. Sendo que... E também são chamadas de sedimentares químicas, porque elas se formam através da dissolução química da água com o bicarbonato de cálcio. Né? Elas são uma mistura ali da água, que vai sendo precipitada dentro da caverna, dentro da gruta, vai sendo precipitada e vai dando origem ali, a mistura da água com bicarbonato de cálcio, dá origem àquelas duas rochas. O nome varia de acordo com onde ela se forma. Se for do teto para baixo, estalactite. Se for de baixo para cima, estalagmite. Não tem no livro de vocês, não, acho uma imagem, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Vocês já viram, já? O estalactite e o estalagmite? Não. Eu já vi, eu só vi só em filme, desenho, mas eu só fui saber a diferença agora. Ixi. Peraí, eu vou colocar umas imagens aqui para vocês não ficarem só... Minto, já vi. Ó, essa daqui tem até o nomezinho, perfeito. Ó.
Estalagmite, mite, se forma do solo, ela vai subindo. Estalagmite, tá vendo? Ó, de baixo para cima, estalagmite. Seja aqui de baixo, ó. São tudo estalagmite. Já essas que se formam do teto da caverna, da gruta para baixo, que vão descendo, ó, essas daqui de cima, são as estalactite. Todas duas são rochas sedimentares, todas. Só que são sedimentares químicas, porque são formadas através da dissolução química de elementos aqui. Como, por exemplo, essas duas aqui se formam através da dissolução da água com bicarbonato de cálcio. Todas duas. Água e bicarbonato de cálcio. Então, são rochas que se formam aí, são chamadas de rochas de relevo cástico, porque se formam através da dissolução química de alguns minerais, certo? De alguns compostos químicos. No caso aqui vai ser o bicarbonato de cálcio junto com a água, com H2O, certo? Estalactite se for do teto para baixo, estalagmite se for do solo para cima, o solo subindo, do solo para cima, certo? Só muda isso, mas todas duas são formadas por a dissolução entra aí de água com bicarbonato de cálcio, todas duas. Essas são consideradas rochas sedimentares do tipo química, quando envolve aí a dissolução da água com um elemento químico, um composto químico, certo? São químicas. E o outro tipo seria a rocha sedimentar orgânica. Orgânica já dá para entender mais ou menos o que seria, né? Uma rocha sedimentar que é formada por a decomposição ali de animais, vegetais, que vão sendo compactados com a ação do tempo e dando origem a rochas sedimentares orgânicas. Orgânica quer dizer tudo aquilo que tem vida, né? Ou que teve vida. Pronto. Por isso que ela é chamada de rocha sedimentar orgânica, porque é formada por restos de matéria orgânica, mineral, vegetal. As rochas, eu já falei isso aqui, mas enfim. As rochas sedimentares, elas são muito importantes, porque cada camada dessa, ela guarda um resquício do que aconteceu na Terra, dá pra gente entender a evolução do que aconteceu no planetinha, também a evolução da vida na Terra. E dá para saber também, tipo, se aconteceu algum período glacial em determinado período, se a temperatura da Terra subiu muito, ou se a temperatura da Terra, sei lá, caiu bastante. Dá para saber estudando essas rochas, né? E principalmente essa questão dos seres vivos, né? Porque muitas rochas sedimentares guardam resquícios de seres vivos, as orgânicas, né? E aí o que é que acontece? Dá para a gente estudar muito bem aí o que é que aconteceu, quais os tipos de animais que existiam em cada era, qual animal existia naquele período, né? Quando começou a ser extinguido determinado tipo de animal e por aí vai. E algumas fontes de energias que a gente utiliza hoje em dia são encontradas nesse tipo de rocha, como, por exemplo, o petróleo, que é um combustível fóssil, resto de animal vegetal, né? O carvão mineral. Beatriz. Oi. Afinal, o petróleo vem de rocha ou do fundo da terra? Que eu achava que era do fundo da terra. Ele é formado, Não, bota o fundo da terra dentro, assim. ele é formado dos oceanos, né? Quer dizer, Fazendo assim, abaixo do solo aqui. os oceanos, sim, entendi. Ele é formado nas paredes rochosas de uma rocha sedimentar. Tá, ok. É isso. Formadas através da decomposição de matéria orgânica presente no fundo dos oceanos. Entendi. Sim, pronto. Outros minérios que a gente pode encontrar: carvão, gás e petróleo, né? Que a gente pode encontrar associado a uma rocha sedimentar. A gente encontra em rochas sedimentares. Essas sedimentares, elas são menos frágeis. Menos não, elas são mais frágeis, desculpa. Elas são mais frágeis do que aquelas ígneas. São mais frágeis, rochas mais frágeis. Me diga o que é esse carvão natural? Carvão natural. Natural não, gás natural. Gás natural. Geralmente a gente encontra o gás natural associado ao petróleo. Ele geralmente se forma em áreas de petróleo, no fundo dos... Aquele gás que sobra do petróleo? Aí o gás natural é uma fonte de energia. É um gás que é encontrado nas paredes rochosas. Parede rochosa, tipo assim, nas partes de uma rocha, sabe? Infiltrado ali naquelas rochas. A gente utiliza muito para gerar energia, mas a gente modifica também o gás natural para veículos, utilizando em veículos, que é o GNV, gás natural veicular. A gente transforma também o gás natural para usar em fogões também, mas é claro que é um gás diferente, que é modificado. Mas vem daí, né? Tá entendendo. É um dos mais utilizados. E não renovável, né? Vocês viram já renovável e não renovável, ele é não renovável. Assim como o petróleo, assim como o carvão mineral.
Agora vamos para outro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Eu já dei um indireto aí do que seria a rocha metamórfica, né? Uma rocha metamórfica ela é uma rocha que sofreu o processo de metamorfose. Metamorfose, o quê? É uma transformação. Então, essa rocha aqui, no passado, já foi um outro tipo de rocha, mas aí, por ação, ela se forma no interior da crosta, pronto. No interior da crosta. Pela pressão que a Terra exerce sobre o interior da crosta e a temperatura no interior da crosta, que é maior, faz com que as rochas modifiquem sua composição química, né? Alterando ali os minerais que existem na rocha. E, consequentemente, transformando aquela rocha em um outro tipo de rocha, como, por exemplo, o mármore, que no passado era o calcário, a rocha sedimentar. Ou o gneiss, que eu mostrei também na outra aula, que é bem metamórfica, mas no passado era uma rocha granito, era o granito, que é uma rocha ígnea intrusiva. Pronto, agora vamos para os ciclos das rochas. As rochas, elas, assim como a água é um ciclo, né? Que se Ciclo das rochas, a senhora não acabou de dizer tudo, não, só que de uma forma mais comprida. Mais ou menos, exatamente. As rochas são um ciclo também. Tipo, uma rocha pode dar origem a outra, ou ela pode ser resquício para formar ali uma outra rocha, e por aí vai. Então, olha, por exemplo, não precisa seguir esse esquema de canto nenhum. Tipo assim, não existe uma ordem que começa o ciclo das rochas, sabe? Não existe uma ordem. Mas, enfim, aqui tem um esqueminha tentando mostrar para vocês como é que poderia acontecer, né? Começa no magma, quer dizer, pelo resfriamento do magma. Mas pode começar por aqui também, tipo, a rocha sedimentar. Ela passou por um processo, ela recebeu o sedimento que veio da rocha magmática, tá vendo? Ó? A sedimentar, ela pode se formar através de detritos de outras rochas, que é chamada de rocha sedimentar detrítica, né? Ela sofreu ali, recebeu o sedimento de outra rocha que foi intemperizada. A erosão passou ali, levou aqueles sedimentos para uma área mais baixa. Foi depositando aqueles sedimentos, ó, tá vendo, em camadas horizontais. Com o tempo, foi compactada, houve um processo de compactação, cimentação natural, que é chamado de diagênese, o processo de compactação daquela rocha chamada de diagênese. Tá vendo? Ó, erosão, transporte. Aí, ó, essa rocha sedimentar, quando ela está no interior da nossa crosta, ela passa por uma ação da temperatura e da pressão, transformando ela em outro tipo de rocha, né, que seria a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, que está lá no interior da crosta, ela pode, de certa forma, retornar para o manto, numa separação das placas tectônicas, ela pode retornar para o manto e virar de novo, se tornar ali o magma do nosso manto. Esse magma, pelo processo ali de separação das placas tectônicas, chega até a crosta de novo, resfria, solidifica e dá origem a uma rocha magmática. Tá vendo que tipo, é um ciclo, não acaba. As rochas ficam sempre se transformando, modificando-se. Elas não são uma coisa só pro resto da vida, elas se transformam muito. Por ação interna ou por ação externa na Terra, no nosso planetinha. Até que, enfim, eu terminei a parte de rochas. Agora vamos começar para relevo. Que eu já deveria Ana estar Beatriz, aqui. Oi. O processo de sedimentação é quando ele vai depositar sedimentos. A erosão é tipo como se fosse O transporte. Isso, que faz com que leva, né? Isso. Ó, como é que os sedimentos daqui dessa rocha, deixa eu ver. Como é que os sedimentos da rocha magmática chegam até uma área mais baixa, dando origem ali à rocha sedimentar? Como é que ele chega, esses sedimentos? Pelo processo de erosão. Erosão é o transporte dos sedimentos. Transporte de que ponto de vista, professora? Eólico. Tipo, pode levar. Erosão eólica, a gente vai ver já, tipos de erosão. Erosão eólica, que é quando o vento ele transporta o sedimento. Erosão pluvial, quando a água da chuva transporta o sedimento para uma área mais baixa. Fluvial, flu com F, quando o rio ele também transporta sedimentos de uma área para outra. A erosão marinha, também pela ação dos mares. Glacial, pela ação do derretimento das geleiras, que também carrega ali sedimentos de uma área mais alta para uma área mais baixa, certo? Existem vários tipos de erosão. Então, a sedimentação ela vai acontecer por quê? Porque está ocorrendo o processo de erosão, que transporta o sedimento para aquela área mais baixa. O que é relevo? Vamos começar a relevo. O que é relevo? Primeira coisa, eu não posso falar de relevo se vocês não sabem o que é relevo. Então, o que é relevo? É a forma da Terra. As formas variadas, né? Porque não existe só um tipo de relevo, existem vários tipos de relevo. São as formas variadas da superfície terrestre. Superfície terrestre é onde a gente está pisando agora.
certo? Onde vocês estão agora. A gente está na superfície terrestre, na crosta. Pra mim, o relevo só importa uma coisa, Caicó é na depressão. E é isso. Tá bom, tá bom. Vamos lá, existem vários tipos de relevo. Relevo significa dizer as formas variadas da superfície terrestre. Os relevos, eles podem ser formados, modelados pela ação de dois agentes. Aí vamos os nomes, que são lindos. Pelos agentes endógenos, que partem do interior da Terra e modificam a superfície terrestre, que são tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Se eu perguntar na prova quais são os agentes internos, explique eles, não sei o quê. São 3. E os exógenos são 2. Endógenos, porque partem de dentro para a superfície, e os exógenos, porque acontecem aqui, certo? Na superfície. Os endógenos, vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos. Exógenos, intemperismo e erosão. Já tinha falado, né? Intemperismo e erosão. Intemperismo desgastando ali a rocha, desintegrando ela, e erosão transportando ali o sedimento daquela rocha para um outro local. Professora, o intemperismo e a erosão, com o tempo, eles vão modelando o relevo, dando forma àquele relevo? Sim, exatamente. Eles vão modelando. Aplanando, de certa forma, aplanando, deixando aquela área mais baixa, certo? Hoje, no Brasil, a gente não tem montanhas mais. Alguns livros vocês vão encontrar dizendo assim, no Brasil tem algumas montanhas antigas, que não se chamam mais montanha, porque o relevo brasileiro é bem... não tem uma grande altimetria, não é muito alto. O ponto mais alto do nosso relevo não chega nem a 3.000 metros de altura, certo? No Brasil, dizem que a gente tem montanhas antigas, que se reflete hoje em dia em alguns planaltos e serras. Mas que no passado já existiram, sim, montanhas no Brasil. Já existiram. Já existiu grande atividade tectônica no Brasil, no território que hoje é o Brasil. Quando a América do Sul é juntinha lá da África, estava no processo de separação, existiam. Mas, tipo, hoje em dia, por causa da ação do intemperismo, que está desintegrando ali as rochas, e da erosão transportando aqueles sedimentos para outras áreas, vai aplanando o nosso relevo, deixando o relevo mais baixo. Então, o nosso relevo é um relevo que sofreu muito e sofre até hoje a ação desses dois agentes externos, que são chamados de agentes exógenos do relevo. Na verdade, o Brasil ele sofre quase 100%, né? Hoje, o relevo brasileiro ele sofre quase 100% a ação dos agentes exógenos. Porque no Brasil tem terremoto, obviamente, tem, mas são bem menores, de menor magnitude, não transforma tanto, né, o nosso relevo quanto os agentes exógenos, intemperismo e erosão. Os endógenos, que são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, já transformaram mais o nosso relevo, mas hoje em dia não tanto. Não tem essa pressão tão grande quanto existe em relação aos agentes exógenos. Vamos ver um pouquinho sobre eles agora. Tectonismo ou movimentos tectônicos. As forças que atuam no interior da Terra, tal, de forma lenta e contínua, provocam deslocamentos de materiais, que são os movimentos tectônicos. Movimento tectônico vem de onde, professora? Vem de forças internas, por isso que é chamado de endógeno, dentro para fora. Esses movimentos tectônicos são chamados de tectônica ou diastrofismo. Olha os nomes, né? Mais um nominho aí para vocês conhecerem. Diastrofismo se refere à tectônica de placas, os movimentos tectônicos. É diastrofismo, chamado de diastrofismo. Meu Deus, qual é o problema do povo deixar com apenas um nome? Muito nome. Tem muito nome agora. Vocês vão ver muito nome diferente agora. Muitos. Muita coisa diferente. Quando essas forças atuam verticalmente, quando os movimentos diastrofísicos, não sei como é se tem esse nome, eu estou criando o nome agora. Quando os movimentos tectônicos acontecem na vertical, soerguendo uma área ou até rebaixando, certo? Quando o movimento tectônico ele acontece na vertical, é chamado de, olhe mais um nome bonito para vocês aprenderem, epirogênese. Movimentos epirogenéticos são movimentos de subida ou descida da nossa crosta. Ana Beatriz? Tem outro movimento, só que eu não me lembro o nome do outro. É chamado de orogênese, que são os versos horizontais. Oi. O conceito de palavra bonita para Ana Beatriz é muito diferente. Esses nomes são lindos. São lindos esses nomes. Lindos. São o quê? São lindos. Acho lindo. Lindo sou eu, com licença. Isso aí é ilusão. Isso aí é só uma questão de gosto, de ponto de vista, né? Para mim, acho lindo.
Então, ó, movimento tectônico, que acontece no sentido vertical, ó, tanto soerguendo aquela crosta, aquele relevo, soerguendo ou rebaixando o relevo, vai ser chamado de movimentos tectônicos epirogenéticos. Epirogênese seria esse movimento ascendente, certo? Tanto soerguendo quanto rebaixando a área. É por isso que, por exemplo, tem locais que você pode ver dentro do continente, rochas que se formam no fundo dos oceanos, mas dentro do continente. Como assim, professora? Aquela área ali possivelmente foi soerguida. Possivelmente. Ela foi soerguida. Tipo assim, professora, eu encontrei um tipo de rocha que só se forma no fundo do oceano. Como é que ela está aqui no continente? Possivelmente ocorreu ali um processo de epirogênese. Movimento tectônico fez com que aquela área soerguisse, né? Levantasse aquela área ali e fez com que você visse aquilo ali no continente, certo? Mas geralmente você encontra no fundo do oceano, pode acontecer. Por quê? Por causa dos movimentos tectônicos epirogenéticos. A maior falha terrestre, que é o Rift Valley, que fica na África, maior falha tectônica do mundo, maior falha terrestre, tem 5.000 quilômetros de comprimento, a maior falha. E ela se formou através de um movimento tectônico, epirogenético, né? O exemplo que está dando aqui. Ao longo desses falhamentos, é provável a ocorrência de terremotos, vocês já sabem. Professora, tem um outro tipo de movimento, que é o movimento orogenético, né? Já que tem um epirogenético, que é o vertical, tem um horizontal também, tem? Tem. O movimento horizontal de placa tectônica, movimento tectônico horizontal, vai ser chamado de orogênese. Olha que nome lindo, orogênese. Beatriz, qual desses é movimento que, tipo, causa tsunami? Não é os dois que causam? Os dois que causam tsunami? Tipo... Todos dois. Podem dar origem a tsunami? Ei, peraí, deixa eu... Maremoto. Sim, maremotos. Maremotos... Ô, Marcos, deixa de adiantar. Maremotos vem pela frente. Calma. Eu acredito que seja orogenético, Marcos, mas agora você me deixou um pouco em dúvida. Vou pesquisar isso aí, eu trago depois para vocês. Viu? Mas eu acho que é orogenético, porque o maremoto não acontece no fundo do oceano, né? Que dá origem às cadeias não, às ondas gigantes no fundo do oceano. Então eu acho que deve ser orogenético, porque a área não é soerguida. Aquela área não vai ser soerguida. Enfim, mas vou dar uma pesquisada. Oi, não vou responder de certeza não, diga aí. Você foi falar agora de novo em tectonismo, vulcão, terremoto. Veio tudo aquele negócio do filme. Eu sou viciada naquele filme. Sim, aquele filme é mara. Sim, vamos lá, terminando. Então, tanto existe um movimento tectônico epirogenético, olha o nome lindo, quando é vertical, quanto orogenético, quando o movimento tectônico vai ser na horizontal. Professora, o orogenético pode acontecer o quê com esse movimento? Camadas de rochas com maior plasticidade, assim, como é que eu posso dizer? Menos rígidas. Tendem a se dobrar, elas vão se dobrar, submetidas a pressões orogenéticas horizontais. Quando você vê uma rocha toda dobradinha, assim, umas camadinhas meio assim, dobrada, aquilo ali foi uma movimentação tectônica do tipo orogenético. Esses dobramentos ou dobras encurvam o relevo, dá curva ao nosso relevo. Associados aos falhamentos, formam-se montanhas e cordilheiras, através do movimento orogenético. A parte côncava da dobra é chamada de sinclinal e a convexa de anticlinal. Você sabe me dizer o que é côncava e o que é convexo? Eu sabia. Eu acho que côncava é quando, tipo, a curvinha é para baixo e a convexa é quando a curvinha é para cima. E aí, ela tá certa? Acho que tô. Ixi, ninguém vai dizer nada. Eu pesquisei. Nem que Maria disse, o concavete fosse pra cima, os negócios assim. Essa daqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui? Essa daqui? Qual é melhor para eu abrir aqui? Mas dá para entender, não dá para vocês verem? Dá para ver. Dá para ver, né? Ó. Quando os movimentos tectônicos acontecem na horizontal, vai acontecer dobras nas nossas rochas, no nosso relevo. Porque aquele relevo ele vai ser comprimido, né? Vai ser comprimido no movimento horizontal, vai ser comprimido. E aí vamos formar essas dobras. E vai se formar tanto uma área anticlinal, que seria essa parte aqui, côncava ou convexa? Anticlinal. Convexa? Acho que é convexa. Anticlinal, convexa. E a sinclinal, côncava.
Côncava. Fudeu, não sei. Olha aqui, ó. Associado aos espalhamentos, sinclinal vai ser no formato côncavo, ó, sinclinal côncavo, aqui, ó. Sinclinal vai ser o côncavo e o convexo vai ser o anticlinal. O convexo, o anticlinal. Tururu. Oi? Tururu. Eu acertei. Tururu. Muito bem. Tururu. Então, as dobras podem, ó, a parte côncava, as dobras podem ser no formato sinclinal e no formato anticlinal, né? Tem esses dois formatos, na verdade. Porque acontecem erupções vulcânicas e terremotos. E isso aqui vocês já sabem, só uma revisãozinha. Movimentos de Essa não placas é da placa tectônica, né? Isso, movimentação das placas tectônicas. Me diga uma coisa, o que é que dá origem a um vulcão e um terremoto? São os agentes exógenos, intemperismo, erosão, ou são os agentes endógenos? Endógenos. Endógenos. Porque vem de do dentro. fundo da terra. Do interior da Terra e modifica a superfície. Que é uma mãe da lava, faz um negócio lá. Nossa. Isso, perfeitos. O que é um vulcão e como se forma um vulcão? Os vulcões são montanhas que se formam da erupção de material magmático que estava lá no nosso manto em estado de fusão, né, e chegou até a superfície. Pela cratera dos vulcões saem fragmentos de rocha, cinza, gases e vapores. Oi. Veja se você concorda comigo. Se a gente tivesse aula presencial, você poderia mudar a rotina assim, mandar a gente fazer uma maquete de vulcões. Era. Certeza. Ou então a gente poderia tentar, sei não, provocar uma erupção vulcânica em alguma coisa, formar misturar, fazer uma experiência. Fazer aqueles vulcões que trabalham de ciência da historinha. Pode como sei o que lá. Geralmente a gente faz. Eu sonho fazer uma maquete dessas. É legal, né? Mas essa saudade vai acabar, já a gente bate a saudade. Eu acho que vamos voltar em agosto. Vai dar certo. É só ninguém ficar se abraçando, se cheirando que vai dar certo. Ninguém ficar doente. Pela cratera dos vulcões, pela aquela parte interior do vulcão, né? Pela cratera que o vulcão forma. Os vulcões, eles não expelem só magma. Dali também saem alguns gases, alguns vapores, cinzas, que reagem com H2O presente no ar. Certo? Nas linhas de falhas das placas tectônicas, existem pontos fracos por onde o magma é submetido a elevadas pressões e temperatura. Abre fendas e aflora a superfície, dando origem a vulcões. Nas áreas onde tem, como é que eu posso dizer, fendas, né, falhas geológicas, também pode dar origem ali a um vulcão. O magma chegar até a superfície pode dar origem. Pode ocorrer por processo de subducção. Subducção é quando uma placa tectônica mergulha em outra, tipo assim, retorna para o manto. Lembra o movimento convergente? Choque na mesma direção, uma das placas ela retorna para o manto, isso é chamado de subducção. Os vulcões também podem se formar, pode ocorrer por processo de subducção. Ou até no interior das placas tectônicas, em áreas chamadas hotspots, áreas quentes, podem acontecer no interior do continente. Um vulcão também pode acontecer no interior do continente. Na plataforma continental. Os movimentos bruscos que abalam o terreno por meio de vibrações são chamados de terremotos ou abalos sísmicos. Isso vocês já sabem. Todo terremoto que é um abalo sísmico, um terremoto é um tipo de abalo sísmico. Eles têm um hipocentro e eles têm um epicentro. Todo terremoto ele acontece em alguma parte. Tipo assim, ele tem uma origem. A origem dele vai ser no interior da crosta, em tal continente, em tal país. Certo? Ele tem uma origem, ele se origina, o tremor se origina em algum canto. O local onde ele parte, onde ele se origina, vai ser chamado de hipocentro. Vai ser o hipocentro. Mas o local que você sente o tremor aqui na superfície, onde você sente o tremor, vai ser chamado de epicentro. O epicentro do terremoto tal, foi em tal país. Por quê? Porque foi o local onde foi sentido. Ele foi sentido primeiro ali, vai ser o epicentro. Belezinha? O hipocentro é onde se origina e o epicentro é onde você vai sentir aquele tremor ali. Se vai ser muito forte ou não. Depende. Professor, o terremoto, ele pode ser um mesmo terremoto, ele pode, num país, ele pode ser sentido de forma mais rígida em um local do que em outro. Pode, porque depende da sua distância em relação ao quê? Ao hipocentro, de onde realmente se originou aquele terremoto. Beleza? Então, se você está bem próximo do hipocentro, do local onde ele se originou, com certeza você vai sentir ali a pressão muito forte, porque você está próximo do hipocentro, de onde ele se originou o tremor.
né? Você tá mesmo no epicentro, onde começou a sentir. Aí, opa, peraí, vai tremer tudo, vai ser horrível. Mas se você tá um pouco mais distante, você vai sentir uma intensidade menor, mas possivelmente vai sentir. Tal. Deixa eu ver se eu vou falar mais outra coisa aqui. Aqui está só dizendo assim, ó, a maioria dos terremotos acontecem por causa da tectônica de placas, vocês já sabem disso, principalmente nos falhamentos, que eu já falei também disso, geralmente em áreas de falhas tectônicas tem muito terremoto, que é ativo, e movimentação de placas, vocês já sabem, né? Terremoto geralmente ocorre aonde, professora? Ocorre em áreas de falhas tectônicas e em áreas de movimentação de placa, pronto, de limites de placas. Ana Beatriz vai fazer chamada.